Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. O programa Bate-Papo em Ação com Chico Eyring, da TV Cidade da NET, tem a honra, a felicidade de hoje, na tarde de hoje, receber uma das figuras que mais lutou pela previdência nesse país, nos últimos 12 anos. Aquele pessoal lá de casa, que recebe a 13º, agora, em setembro, está aqui do meu lado, a pessoa que sempre ajudou nisso, que vem fazendo da Previdência, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui hoje, juntamente com a ex-vereadora Vera Saba, né, em nome do Laboratório Oswaldo Cruz, em nome do Dr. Domingos, em nome da construtora Araújo Simão, da do Carlinhos e da Cantina Gadioli da Verona. Eles estão muito satisfeitos. Eu estou trazendo o abraço deles para vocês. A gente está fazendo uma edição extra aqui do programa, o programa que vai ao ar sempre às sexta-feira, mas não podia deixar de jeito nenhum de passar essa oportunidade de receber. Para mim não é ex-ministro, para mim é o eterno ministro da Previdência e o ex-superintendente e também atual superintendente do INSS. Carlos Garbas, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui bater um papinho com a gente. Vera Saba, que desde que acabou o mandato não deu entrevista para ninguém, mas veio no meu programa hoje. Então, eu não tenho o que falar, eu vou escutar o que vocês têm para contar para a gente. Obrigado. Vamos lá, Vera. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer imensamente ao Chico, cumprimentar todos os telespectadores, os internautas que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui. Agradecer a TV Cidade sempre por esse espaço aberto e também agradecer a presença do Carlos Garbas. O Carlos está candidato a deputado federal, ele tem propriedade para falar sobre uma temática que tanto preocupa os brasileiros e todas as gerações, porque realmente a questão da reforma da Previdência vai atingir toda uma gama de pessoas que mais necessitam desse benefício que é um direito social. Então, hoje é muito importante que todos acompanhem o conhecimento, a defesa e a seriedade desse político que veio nos honrar com sua presença hoje aqui em Taubaté. Bom, estou aqui cercado de generosidade, né? Chico, Vera Saba, minha amiga, minha companheira aqui de Taubaté. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês e sempre, Chico, tratando desse tema que ele vem acompanhando a vida da sociedade, vem fazendo parte cada vez mais da vida da sociedade, que é essa maldita proposta, desculpa o palavrão, mas essa proposta que o Temer colocou no Congresso Nacional, que ele chama de reforma da Previdência, mas que não é uma reforma, não tem nada a ver com reforma da Previdência. O que o Temer mandou para o Congresso Nacional é uma proposta de desmonte do nosso sistema de proteção social. E ele não veio isolado. Ele veio, antes dessa proposta, dessa PEC 287,
o Temer aprovou o congelamento dos gastos, a tal PEC da morte, que é o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. E nós estamos agora sentindo os efeitos desse congelamento. Está tendo efeito na saúde, na educação e na previdência. Chico, você deve receber aqui dezenas, centenas de informação de casos de pessoas que estão inválidas, que não têm condição de trabalhar, que estavam aposentados por invalidez e que agora tiveram seu benefício cassado. Eu tenho visto casos que são assustadores. Conversei essa semana, Vera, com uma senhora, né, e ela não é idosa, ela tem 50 e poucos anos, é uma jovem senhora, mas que estava passando por um tratamento de câncer. Ela fez mastectomia total, tirou os 2 seios, estava fazendo quimioterapia e radioterapia. E foi dado alta para ela, falaram para ela, a senhora vai procurar um emprego que a senhora já está curada do câncer. Então não é simples assim, gente, não pode ser desse jeito. O que o governo está fazendo é um desmonte do sistema de proteção. E nós queremos continuar essa batalha contra esse desmonte. Nós sabemos, Chico, eu posso dizer para você, não só pelos 13 anos de governo Lula e Dilma, eu entrei no governo no primeiro dia do presidente Lula e saí junto com a Dilma, né, no Palácio da Alvorada, depois do impeachment, do golpe. Mas eu sou servidor de carreira faz 33 anos. Eu fiz concurso na Previdência, né, em 1985, fui admitido no começo de 86, e minha vida toda, quase toda, eu fui bancário 2 anos, mas quase toda a minha vida dedicada à Previdência Social. Então eu posso dizer, Chico, que a Previdência não está quebrada, a Previdência não está falida, o nosso modelo não é inviável, como eles estão falando. O interesse que está por trás disso tudo é entregar a Previdência para que ela dê lucro para os donos do capital especulativo, né, para o ramo financeiro, que vai explorar a Previdência como produto. E Previdência não é produto. Nos países civilizados, nos países onde tem um grau de bem-estar social mais elevado, a Previdência é pública. Então, no Brasil, Chico, a Previdência tem que ser pública. Não é um favor, é direito. Não adianta dizer, mas é melhor comprar uma Previdência privada. Esquece. Previdência privada não protege ninguém. Quem protege o trabalhador e a família do trabalhador é a Previdência pública. Por isso que a gente tem que garantir a sua manutenção. Ministro, você falou aí do seu tempo, né? Que você fez concurso e está lá, mais de 30 anos que está lá. Eu também. Eu sou engenheiro, não sou... aqui é brincadeira, o Jefinho com a Cláudia que acreditam em mim e puseram aqui, né? Eu não sou jornalista, eu sou engenheiro. Mas o meu primeiro emprego foi no antigo INPS. Olha só. Quando eu fiz projeto Rondon, e quando eu voltei... nós tínhamos servidores que eram egressos do projeto Rondon. É isso. Então eu comecei na Previdência. Então eu também, um pouquinho daquilo eu acabei aprendendo. Década de 80, né? 70, 80, né, Chico? 70 e pouco. Aí eu aprendi a enxergar um pouquinho. Então eu falo que essa reforma da Previdência, talvez você possa usar na sua campanha aí. Eu falo que isso aí é o ProER 2 dos bancos. É verdade. Porque essa proposta da Previdência é para encher o caixa dos banqueiros. Claro. Então, Chico, o que nós temos levado para as pessoas é o seguinte, mas a Previdência não tem, então, nenhum problema? Ela não tem desafio? Claro que tem. Lógico que tem. Claro que tem. O que nós precisamos fazer para que a Previdência continue pagando os benefícios em dia, que ela tenha sustentabilidade? É preciso fazer uma reorganização da estrutura de financiamento. Esse é um primeiro desafio. Segundo, isso tem que ser feito junto com uma reforma tributária. Porque o tributo no Brasil, especialmente o imposto, ele é regressivo. O que quer dizer isso? Paga imposto quem é pobre. Sim. O imposto nosso está concentrado no consumo. Ele não está no patrimônio, na renda, na riqueza. Ele está no consumo, ou seja, então é pobre que paga imposto. Sim. Nós temos que mudar essa realidade, por isso que precisa sim, Chico, fazer uma reforma da Previdência. E qual é a nossa tese? Você tem que ampliar a proteção social, consolidar o modelo de repartição simples, que é esse modelo de solidariedade, que não prevê previdência privada, ela não concorre com as previdências complementares. Previdência complementar é outra coisa. Nós estamos falando de previdência pública, que protege a sociedade. Essa é pública, não tem que ser privada. E essa previdência precisa de alguns ajustes, do tipo, quem são as empresas que não pagam previdência? Quais são os segmentos que não pagam? Precisa reorganizar essas fontes de financiamento, cobrar os devedores, porque a proposta do Temer, Chico, ela tem uma contradição enorme. Aliás,
ela é toda errada. Toda errada. Ela é errada na forma, porque não debateu com ninguém. Ela é errada no conteúdo, porque ela tira direito do trabalhador pobre, de um lado, e perdoa a dívida dos grandes devedores e sonegadores do outro. Ora, quem está quebrado não perdoa a dívida do sonegador, gente, cobra. Então nós precisamos reorganizar a Previdência de forma que você evite o não pagamento, a sonegação, o desvio, e cobre os devedores. O Temer faz o contrário, ele fez uma medida provisória que ele anistiou, perdoou a dívida do montão de sonegadores. Então isso nós não podemos aceitar. Por isso que nós somos radicalmente contra essa reforma. Ela errou, como eu disse, na forma, ela não debateu. Previdência é um tema tão importante, Vera, como você disse, que ela precisa ser debatida com a sociedade. Ninguém chega lá e bota uma proposta e fala, essa aqui resolve. Não. Ela é muito complexa. Ela envolve todos os segmentos da sociedade. Ela envolve trabalhadores do campo, da cidade, professores, metalúrgicos, bancários. Ela envolve as mulheres, ela envolve comunidades de pequenos empreendedores individuais, ela envolve a empregada doméstica, o empregado doméstico. E outra, isso do ponto de vista do direito do trabalhador. Na parte do financiamento, ela alcança também os empresários. Se eu vou mexer na fonte de financiamento, eu preciso alcançar e ouvir os empresários para ver quem ganha mais, quem fatura mais, quem lucra mais tem que pagar mais. Quem emprega muita gente deve pagar menos. Né? Porque hoje quem emprega é quem sustenta um modelo que está ficando pesado para quem tem um alto grau de emprego de mão de obra. Então, toda essa discussão tem que ser feita com a sociedade, de forma transparente, botando os números na mesa. As pessoas têm direito de saber quanto gasta com a Previdência, quanto arrecada, quem não paga, quem é o segmento que consome mais. Nós temos que abrir essas informações. A partir disso, você construir uma proposta de reorganização que dê sustentabilidade. Isso é perfeitamente possível. E não é o que o Temer tem feito, né? Por isso que é esse nosso desafio de fazer o debate em todos os cantos e dialogar com as pessoas sobre a reforma da Previdência. É profecia? Não. É profecia? Não, eu vou falar aqui. Nós acertamos a sua vinda para cá hoje de manhã. Fechamos, o horário era meio-dia. Colocamos uma chamadinha. Então, o Silvio Bidinotto já está aqui deixando um abraço ao vivo para a Vera. Ai, que ótimo. Lá de Tremembé. A Clara Salviani, Zé Eva, Og. São os participantes aí, internautas participantes. Está aqui, ó. Anderson Nassif, Carlos, enfim, depois Fabiana Terashima, Rogério, Gian Lourenço, todos acompanhando e deixando um abraço, tá? Obrigado. Tem um monte aqui. Débora Azevedo. Obrigado. Débora Azevedo em Rio Claro. Muito bem. Obrigado pela audiência. Mas acho que você vai ter que voltar aqui no ao vivo, sabe? Numa sexta-feira, porque foi muito rápido. Nós já temos aqui vários. A gente combina isso. Nosso amigo Luizão, né, que está lá por lá de fora, não entrou, acho que ele tem medo de tela. Mas, deputado, nós estávamos falando, para mim, eu tenho certeza que lá não tem 559, lá tem 558 vagas, para mim. Não, na verdade são 513. 513. 559 tem, tem mais um. Só no dia 7, viu, Chico? Lá é uma menos. Vamos trabalhar. São 512. Então eu acho que já posso chamar você de deputado. Mas eu tenho um pedido dos engenheiros, sabe um pouquinho da Previdência, mas que é diretamente. O Sindicato dos Engenheiros está começando, está preparando uma campanha para a gente poder reajustar as tabelas do imposto de renda. A última que nós temos aí, o último ajuste, já estava em 97% de defasagem nessa tabela. Então, eu estou trazendo para você... Uma demanda já? Uma demanda para você, se você puder levar isso para a gente, porque isso é uma coisa de governo, né? É vontade do claro, da República claro. Para atualizar essa tabela. E por que a gente começou isso? Só para você saber. Nós estávamos agora negociando, 70 dias atrás, alguns acordos coletivos do setor de energia elétrica. Então nós estávamos discutindo 3,6% de aumento.
um dos engenheiros daqui, aquela discussão, aceita, não aceita, vai, e isso tem aquilo, tem aí. O cara quietinho lá, que fez as contas dele lá, ele falou assim, pô, tá essa puta briga aí de 3,6%, se reajustar a tabela do imposto de renda em 9%, vocês colocam o dobro do dinheiro no meu bolso, sobrando do que o aumento que vocês estão... Vai brincar com o engenheiro, né? O engenheiro faz conta, né? Então, aí a partir daí nós começamos a preparar uma campanha. Então, estamos escolhendo... Mas deixa eu te falar, se Chico. puder levar claro, isso está na nossa pauta, já estava na nossa pauta de discussão, Chico. Porque, como eu disse a você, nós não podemos fazer uma discussão de previdência isolada. Ela tem que vir junto com uma discussão de reforma tributária. O nosso sistema tributário é altamente injusto. E eu vou te dar um exemplo com esse tema que você falou, imposto de renda. O trabalhador hoje, a tabela, ela é progressiva, mas ela é injusta. O trabalhador começa a pagar imposto de renda, ali, se não me engano, de 7,5%, a partir de R$ 1.900. R$ 1.900, exatamente. Gente, R$ 1.900 é renda. Fala sério. 1.900 conto, o cara mal sobrevive com a família, com um mínimo de decência, para pagar aluguel, para pagar despesa de alimentação, de tudo. Então, isso não é renda. Por que raio que esse cara tem que pagar imposto de renda? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Hipoteticamente, não vou dizer nome, mas existem casos, isso eu posso afirmar para você com conhecimento de causa, só não posso dar nome, mas tem caso de empresário, grande empresário, que tem uma retirada mensal da sua empresa como dividendo, né? Como é o natural no mundo empresarial, ele recebe dividendos da sua empresa da ordem de R$ 1 milhão mês. Então nós estamos falando de um cidadão que ganha R$ 1.900 e de um cidadão que ganha R$ 1 milhão mês. O que ganha 1.900 paga 7,5% do imposto de renda. O que ganha R$ 1 milhão paga zero. Zero. A distribuição de lucros e dividendos, pela regra brasileira, é isenta de imposto de renda. Então isso é um escracho, gente. Não foi sempre assim. Quem plantou isso foi Fernando Henrique em 95 para fazer uma graça com a classe média. Essa taxação de imposto de renda sobre lucro e dividendos, ela já chegou a ser no Brasil 50%. Era uma taxa altíssima, porque é quem ganha muito dinheiro. Eu não estou dizendo que tem que ser 50%, mas não pode ser zero. Agora, eu estou dizendo que quem ganha pouco não pode pagar imposto de renda. Então, conversando com o presidente Lula, com a equipe de economistas lá do Instituto Lula, né, o presidente nos autorizou, inclusive, a colocar isso como bandeira e dizer, no governo do presidente Lula, a partir de 1º de janeiro de 2019, trabalhadores que ganham até cerca de R$ 5 mil, vai ser um pouco mais, nós estamos aqui ajustando até o teto da Previdência, mas para dar um número, R$ 5 mil. Quem ganha até R$ 5 mil não vai pagar imposto de renda. Seja aposentado, seja trabalhador na ativa. Isso faz uma diferença enorme, porque hoje, o cara que ganha R$ 5 mil, Chico, salvo engano, já até passou da alíquota de 15%, já está na alíquota de 27,5%. 27,5% para quem ganha 5 mil. Vai pagar zero, ou seja, vai ter de cara 27,5% de aumento no seu salário. Isso é compromisso do presidente Lula, que eu estou assumindo também para os aposentados e pensionistas. Então, aí você passa a fazer justiça tributária. E como é que você vai arrumar dinheiro? Ah, Gaba, você está de brincadeira. Como é que você vai arrumar esse dinheiro? Exatamente invertendo a ordem das coisas. No Brasil, é muita gente pagando imposto e pouca gente que tem muito dinheiro não pagando nada. Então nós precisamos inverter isso. Quem tem muita renda, quem tem muito patrimônio, vai pagar imposto. E quem é trabalhador, que vive do seu salário, que ganha até 5 mil, não vai pagar imposto de renda. Isso traz uma justiça fiscal, uma justiça tributária e uma justiça social muito maior do que nós temos hoje, que hoje é pura injustiça, né? Então esse compromisso existe, viu, Chico? Então, os engenheiros vão ficar muito satisfeitos. Eu vou passar isso para o Murilo, né? Porque a gente está preparando isso a nível do Brasil, porque nós temos a Federação Nacional dos Engenheiros também. Então nós estamos preparando isso a nível de Brasil, que nós vamos pedir o reajuste dessa tabela. Porque agora é importante, Chico, a gente, nesse tema também, dialogar com o pequeno empresário.
com o empreendedor individual, com as MEI, com a própria microempresa, com os trabalhadores, que eu chamo de trabalhadores, porque são os donos de empresas pequenas. O que são? São trabalhadores. Você chega num pequeno comércio que tem lá, sei lá, 10 empregados, o dono está lá no meio. Esse dia eu fui num restaurante, o cara veio me servir na mesa ali, um restaurante de estrada, inclusive, comendo e elogiando a comida. Ele falou: obrigado, o senhor está me elogiando, porque o dono disso aqui sou eu. Está lá com um avental servindo a mesa. Essas pessoas, mais de 70% das empresas no Brasil, elas são dessa natureza. Então essas pessoas são trabalhadores. É com você que eu quero falar também. Essa isenção também vai para você. Nós não queremos cobrar dividendo de tudo. A empresa é pequena, ela vai distribuir R$1.000 de dividendo, nós vamos cobrar imposto de renda? Não. Estabelece uma faixa, sei lá, o valor discutido entre as pessoas. Todas essas propostas serão discutidas com a sociedade. Não é um pacote que você vai lançar e vai empurrar a goela abaixo, não. Vai ter que ter debate. Então esse nosso compromisso é de alcançar, é de beneficiar também o pequeno, médio empresário, que também é um trabalhador como outro qualquer. Quem não paga imposto, gente, é o grande, é o cara que tem muita grana. É o dono do capital, que em grande medida é um capital especulativo. Ele fica no banco, ele não gera riqueza, ele não gera renda, ele não gera trabalho, a não ser a renda para ele mesmo, que é o juro do capital especulativo, que vai para a acumulação. No Brasil hoje, nós estamos vivendo um período onde quem tem muito ganha mais, quem tem pouco fica com cada vez menos. Então eles estão criando uma forma de um abismo social, uma divisão na sociedade, que ela é cruel. Ela é cruel. Os programas sociais que nós criamos, eles não eram sem sentido. Contra a desigualdade social, você tem que colocar política social. O Brasil é um país continental, com desigualdade social, econômica, regional, cultural, é cheio de desigualdades. Para você combater isso, você tem que criar políticas que reduzam essa desigualdade, e tem que ter a forte presença do Estado. É o que eles estão desmontando. Isso faz com que haja uma diminuição da desigualdade entre riqueza e entre renda. O que nós fizemos foi reduzir essa desigualdade, mas e agora, em 2 anos, o Temer desmontou tudo. Nós estamos vivendo, eu costumo dizer, Chico, nos meus debates, que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. É mais do que um abismo social, é mais do que um desmonte do estado de bem-estar social. Quando você chega ao ponto de tirar das pessoas a esperança, ainda que mínima, no futuro, você cria um montão de gente que pode gerar um caos social. E aí, associado a isso, o tratamento que é dado na sociedade hoje para minorias. Você pega, depois do golpe, o que aconteceu? Aumento do feminicídio. Estão matando mais mulheres. Por que será? As políticas que eram afirmativas de proteção às mulheres, as casas da mulher, estão sendo desmontadas. Que eram casas de apoio às mulheres que eram agredidas, que não tinham segurança para denunciar. Você pega a criminalidade de jovens negros da periferia, aumentou assustadoramente. As agressões à comunidade LGBT na rua, gente que não está fazendo mal para ninguém, gente. Só tem uma condição que é diferente dos outros, ou a gente não vai respeitar o diferente. Né? Neste governo agora, no atual governo, depois do golpe, isso acabou. Então, nós estamos vivendo um tempo de ódio. Na internet é ódio, na convivência familiar, você não consegue discutir mais nada. Né? Isso é muito ruim. Nós temos que combater isso. Você só combate isso, Chico, com muita paciência, com uma discussão que evita o ódio, o ataque, a guerra, que é o amor, não tem jeito. Eu falo que a campanha do Lula vai ser uma campanha do amor. A campanha do Marinho em São Paulo vai ser uma campanha do amor. Nós não queremos. Ódio não leva ninguém para lugar nenhum. Sabe o que o Lula tem dito? Deixa o ódio para quem tem. Faz mal para quem tem. Nós não queremos. Nós queremos fazer o debate dos direitos, o debate da luta de classes, que é legítima, e que não é guerra de classe, não é ódio de classe, mas é disputa. Ninguém cede espaço. Espaço você conquista. Direito social você conquista. E nós precisamos reorganizar o Estado brasileiro para evitar esse acúmulo de riqueza. Eu vou te dar um número, saiu recente agora. No ano passado, foram cobrados de juros da sociedade brasileira 360 bilhões de reais. Isso é, tirar dinheiro do pobre e concentrar na mão do especulador.
de quem tem capital especulativo, ou seja, se aumenta a riqueza, o cara vai ter que aumentar o muro, aumentar a cerca elétrica e vai viver de delivery. E nós do lado de cá vamos enfrentar a barbárie. Isso não é bom para ninguém. É difícil esses caras entenderem que essa acumulação é ruim para o país. A distribuição de renda, a geração de emprego, a garantia dos direitos. Pega o Brasil, Chico, em 2010. A gente era um país feliz. A gente era um país que tinha esperança. A autoestima do brasileiro foi lá em cima. Mas, de alguma maneira, essa ascensão de uma classe que nunca teve acesso a nada incomodou as elites. Incomodou porque... Ninguém queria mais ninguém no aeroporto, na estrada tinha muita gente. Ô Chico, na universidade, a filha da empregada doméstica negra virou médica. Não estava no script deles isso. A vaga de médico é de branquinho, não é de negro, de filho de empregada. Então, esse acesso que foi dado a direitos, que são direitos de todo mundo, deveria ser desde o descobrimento do Brasil, e nunca foi, né? Essa ascensão de uma classe que foi sempre pisoteada, incomodou quem dominou, quem sempre dominou. A minha filha perguntava assim, pai, resume para mim, o que aconteceu? Eu falei, a senzala botou o pé na Casa Grande. Na Casa Grande. Ponto, incomodou a Casa Grande. Esse é o problema. Deixa eu falar uma coisa. O senhor não estava escalado pelo Tite, mas você está conseguindo parar a cidade hoje, à tarde. Ô, louco. Ó, o Zé Carlos Gomes, dono da Gráfica Elite, está lá parado assistindo você. Obrigado, Zé Carlos. Zé Carlos Gomes. Um abração para o Zé Carlos, está lá com a gráfica dele parado. O TCC, a Tabata Neves, está lá no TCC, que é o melhor clube da cidade, o maior clube, está lá assistindo você. Você está ao vivo no Bar São Paulo, lá com o Marcelo, com o Clóvis de Assuda. Meu Deus! Com o Mauri, tá todo mundo lá. Bom. Aí tem uns recados para a Vera também aqui, ó. Meu Deus, que coisa boa. A Clara, o jeito de tomar café com ela, Clara salvando o Bibi. A Silvia Faria está dizendo beijo. Que você é irmã dela, mas faz tempo que você não vai, que você visitar ela. Que tá vendo? Linda, beijão para ela. Os seus estão tudo aqui, tá? Saudade, nossa. Então, saudade. O senhor está provocando aí um meio feriado hoje. O senhor deve estar escalado pelo Tite. Ô Chico, mas esse tipo de debate, esse tipo de debate é interessante, especialmente no processo eleitoral. Porque a gente não pode debater temas que são caros para a sociedade, não é só a Previdência, não. Tem um tema para mim, Chico, que é importante a reforma da Previdência, claro, a trabalhista é importante, claro, mas, no geral, as regras de convivência de uma sociedade, elas permeiam todos os temas. Como você debate? Então, vamos lá, você vai colocar aqui uma pessoa para debater comigo Previdência. Aliás, foi o que eu mais pedi durante esse período todo, Vera, que eu debati Previdência. Eu só consegui 2 vezes, eu fiz mais de 200 eventos nesses últimos 2 anos, desde que o Temer mandou a PEC, eu fiz mais de 200 eventos, Brasil afora. Eu fui a 24 estados da federação, Chico, para debater Previdência. Só consegui 2 vezes que tivesse alguém que viesse defender a reforma do Temer. 2 vezes só. Uma vez no Rio de Janeiro, outra vez em São Paulo. E o que eu acho que é interessante? Se você vem aqui com uma posição contrária à minha, eu tenho que ouvir, tenho que parar a ouvir o que você vai falar, eu tenho que respeitar a sua posição. Eu não posso querer que você morra. Hoje, no debate político, as pessoas querem matar o outro, querem matar o adversário e chamam o adversário de inimigo. Não podemos ter inimigo, nós temos que ter adversário. A política, ela cabe, é necessário que dentro dela caiba várias opiniões, várias percepções, vários projetos, várias visões. Hoje, vamos parar para analisar. Tem 2 visões de mundo só sendo disputadas. A forma é que muda um pouco o candidato. Então você tem um grupo de candidatos que enxergam o mundo de uma maneira altamente liberal. Eles chamam de liberal. É assim, deixa que o mercado resolve tudo, o Estado não tem que interferir em nada e o mercado se resolve. Gente, isso não para em pé. Eu quero debater aqui muito francamente, muito fraternalmente. Não para em pé por quê? Porque o mercado não tem vocação para fazer regulação da sociedade da maneira como ela deve ser regulada. Ou seja, protegendo quem mais precisa. Sim. Quando nós pegamos o pré-sal e transformamos num fundo que era para garantir educação e saúde,
Metade do valor do pré-sal é para educação e saúde. Isso é você usar o recurso público para o bem-estar da população, o pré-sal de todo mundo que pisa o pé, que mora aqui no Brasil. Qual é a visão do pessoal que o mercado resolve? Esquece, o Estado não tem que interferir nisso. O pré-sal é para a empresa ter lucro. O resultado disso, acabou o fundo do pré-sal, esse dinheiro está indo para financiar o bem-estar da BP inglesa, da British Petroleum inglesa, da Shell, da Esso, da Chevron. E para o Brasil, nada. Então, esse é o mundo do mercado. O mercado, gente, é como se você, Chico, você é pai de família, você tem 5 filhos. Você precisa cuidar dos seus filhos. Alguns deles, filho nunca é igual, viu? É igual o dedo da mão, não tem igual. Não tem igual. Cada um tem uma característica, uma habilidade, uma necessidade. Você, como pai, você precisa cuidar de todos eles, de acordo com a sua necessidade. Então, você vai dar atenção hora mais para um, hora mais para outro. Se você terceirizar a gestão da sua casa e contratar uma empresa, falar assim, ó, empresa, vem cá, você vai gerir meus filhos aqui. Ela vai dar R$50 para cada um e vai exigir uma produção de cada um deles. Mas você, pai, sabe que um precisa de mais de 50 e o outro não precisa dos 50. Você, pai, sabe. A empresa não sabe. A empresa trata tudo igual. Vai lá e baixa a peia nos meninos e vai funcionar isso? Não, não vai funcionar. Então, o Estado brasileiro precisa ser cuidado de acordo com as características. Né? E os neoliberais falam o seguinte, tipo, Bolsa Família. Vocês estão ensinando o cara, vocês estão dando peixe pro cara. Tá errado esse programa assistencialista de vocês. Vocês têm que ensinar a pescar. Né? E tem uma do Betinho que é sensacional. Lembra do Betinho, né? Sim. Que começou o Fome Zero. Era uma das primeiras reuniões do governo do presidente Lula e bastante empresários com essa visão de mercado e falaram, ô Betinho, a sua tese é bacana, tal, é humanitária, mas vocês têm que ensinar as pessoas a pescar. Vocês estão dando peixe. E o Betinho, daquela calma dele, tranquilidade, deixou o cara falar e perguntou para ele, falou, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você está num navio, num barco, em alto mar, o barco afunda, só sobra você. Você já está há 3 dias ali boiando, se virando, você está afogando já. Você já abaixou 2 vezes, acabou o seu fôlego, acabou as suas forças e você vai morrer. Alguns minutos antes de você afundar de vez, chega alguém num barquinho próximo e que pode ser a sua salvação. Você vai pedir para ele o quê? Meu amigo, me ensina a nadar ou joga uma boia? Você vai querer uma boia, não tem dúvida. Você tá sem forças para nada. Então, na sociedade, Chico, a gente tem muita gente que está nessa condição. Nós tínhamos no Brasil, era um quadro caótico, era cruel o quadro de miséria. Nós, nesses 13 anos, a gente conseguiu reduzir brutalmente essa miséria absoluta. Nós tiramos da linha da pobreza, né, mais de 25 milhões de pessoas. Com programas sociais, é verdade, mas que depois capacitava a pessoa para andar com as próprias pernas. O fim desses programas, Chico, botou de novo o Brasil no mapa da fome. Não sou eu que estou dizendo, é a ONU. A ONU. Que, aliás, a ONU anda sendo contestada por alguns candidatos aí, mas a ONU continua sendo a ONU. O engraçado é que quando a ONU fala que alguma coisa que interessa ao mercado, gente, é a ONU, é incontestável. Incontestável. Quando a ONU fala que o Brasil voltou para o mapa da fome, mas isso aí é duvidoso. Quando a ONU entra e diz que o Lula pode ser candidato, que ele tem direito, aí esquece essa ONU que é bobagem. Tem candidato dizendo, se eu ganhar, nós vamos sair da ONU. Olha que beleza, que pérola. Meu Deus. A ONU pode colocar sanções até econômicas? Não, sanção econômica não, Chico. Mas é o seguinte, quando você participa, quando você aceita e assina um tratado desse, você se obriga ao tratado. Ainda que não haja uma sanção penal, né, ou legal para cima de você. Mas você assume um compromisso que você vai fazer. E no Brasil, mais do que um compromisso de assinar, houve uma regulamentação, houve um decreto presidencial assinado que transforma isso em regra legal. E, no geral, Chico, os tratados, aí quem é advogado sabe melhor do que qualquer um, quando você adere e assina um tratado internacional, a depender dessa regra, ela passa a incorporar a legislação nacional e ela se sobrepõe até à legislação nacional. Esse é o caso. Né?
todos os juristas estão dizendo que o Brasil se submete a essa regra da ONU. A não ser um ministro do Supremo, que diz que não, isso não vale nada, né? O ministro da Justiça, que é funcionário do Temer, óbvio, vai dizer que não vale, mas a vice-presidenta da ONU, que é professora em Harvard, olha só, a moça não é nenhuma bobinha no assunto. Ela se manifestou depois que o Itamaraty soltou a nota que o Brasil não é obrigado a cumprir e disse: o Brasil é obrigado a cumprir. Então a gente já vinha passando vergonha lá fora, viu, Chico? Agora vai virar uma terra sem lei. Segundo o Celso Amorim, a melhor definição que eu vi foi dele, que foi chanceler brasileiro, que é diplomata. Diz o seguinte: o Brasil pode se tornar um pária internacional. Ou seja, nós vamos estar fora da lei, fora das regras, fora da comunidade internacional. Isso é muito ruim. Simplesmente, Chico, porque não querem admitir que o presidente Lula tem direito de disputar a eleição. E, obviamente, porque se ele disputar a eleição, as pesquisas de ontem mostram que não tem segundo turno, ele ganha no primeiro turno. Então é óbvio que algumas redes de TV e alguns grandes empresários brasileiros não vão querer isso. Mas o povo já escolheu, Chico, o povo quer. E eu tenho muita esperança, muita fé que o Lula vai voltar a ser presidente desse país. Tem um abraço aqui de Rio Claro, do senhor da Débora Azevedo. Obrigado, Débora. E de Caraguatatuba, Luiz Alves dos Santos. Muito bem. Que Obrigado. maravilha, Obrigado. todo vale, Chico, audiência. A gente vai passando aí. Eu tenho que fazer essa perguntinha. São duas perguntas. Essa vontade. Essa vem lá do Bar São Paulo. Né? Pode mandar. Inclusive eles falaram assim: você não vai fazer. Bom, eu não vou falar os nomes que eles falaram, mas eles vão entender. Essa parte de não pagar das grandes empresas. Tem um grande banco, que é um dos maiores, e um grande emissora de TV. Você tem que estar lá dentro. É verdade isso? Não precisa dar nome. Meus amigos, verdade verdadeira. O Temer assinou uma medida provisória para tentar fazer passar a reforma da Previdência. Se você achar que tem que falar o nome, pode falar. Para evitar problema para você, mas não, para mim não tem, não. Para mim não tem. O Temer assinou uma medida provisória e perdoou a dívida de grandes empresas. Dentre elas, a Rede Globo. Dentre elas, alguns grandes bancos. Então você tem toda a razão. É isso mesmo. Há um interesse, Chico, de desmontar a Previdência Social, porque quem ganha com isso? Os vendedores de previdência privada. Sim. Ô Chico, o Temer foi num programa de TV, eu vi vários, eu não gosto, eu não assisto televisão aberta, é muito difícil de assistir, especialmente a Rede Globo, eu não assisto. Mas ele foi nos programas da Globo e foi no Silvio Santos. No Silvio Santos, ele teve a cara de pau, essa eu quase caí da cadeira. Ele disse o seguinte: olha, Silvio, o que nós queremos é que no final do mês o trabalhador separe lá R$500 para comprar a sua previdência privada. Nós quem, cara pálida? Nós quem? R$500, o trabalhador ganha 1.000 conto e olha lá, com a reforma trabalhista não está ganhando nem isso, Chico. Com o trabalho intermitente que voltou à escravidão no Brasil, o cara não está ganhando nem isso. Aliás, nós precisamos revogar essa reforma trabalhista logo de cara. Precisamos acabar com essa... Porque isso não foi reforma, gente. Tem uma pergunta lá, da parte da manhã, para eu passar para você, que é exatamente isso. O trabalho em time começou, já tem vários aí que já estão... Então, o cara, os mestres, aliás, os mestres, né, de garçom, estão sendo contratados sexta, sábado, domingo, às vezes quinta, sexta, sábado. O valor que ele tem que pagar, o mínimo da Previdência... É o salário mínimo. É o salário mínimo. Isso. Então, ele não ganha o salário mínimo. Ele não consegue ganhar lá. Isso. Então, ele tem que fazer 2 vezes, ele tem que trabalhar em 2 lugares para poder alcançar o valor. Você sabe o que é isso? Agora que está caindo a ficha das pessoas. Isso é o fim da Previdência. E a gente já dizia isso na reforma trabalhista. Ô Chico, quando ele mandou a PEC 55, que a gente chamou de PEC da morte, que é o congelamento dos gastos sociais por 20 anos, ninguém entendeu o que era. A gente falava, ninguém entendeu. Hoje, Chico, eu estou rodando esse estado de São Paulo de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho rodado, aqui não tem preguiça. Vai, chama para a reunião, vou lá. Tem 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas. Nós temos feito reunião tudo quanto é tipo. Então você vai rodar... algumas coisas suas. Nós estamos rodando o estado de São Paulo. O que nós estamos percebendo, Chico? Que me deixa triste por um lado e feliz por outro.
O lado triste, as pessoas estão numa situação muito difícil. A população está numa situação muito difícil. As pessoas voltaram a cozinhar com lenha porque não tem dinheiro para comprar o bujão de gás. Aumentou o índice de queimadura com lenha e álcool, inclusive em criança. O desemprego está altíssimo. O fim das políticas de proteção social está levando mais miséria. Sabe como é que as famílias, no geral, estão vivendo, Chico? Da aposentadoria dos idosos. A família tem um aposentado e tem 5 desempregados. E esse estão vivendo do aposentado. Tem 4 ou 5 empréstimos consecutivos. É isso. Então, quem está mantendo ainda é a Previdência Social. E nessas andanças, Chico, uma constatação é que as pessoas perceberam agora, finalmente, que o golpe não foi contra a Dilma. O golpe não foi contra o PT, contra o Lula. O golpe foi contra a sociedade. E o golpe está produzindo miséria, está produzindo exclusão social. Gente na rua morando, Chico, é uma grandeza. Eu não sei aqui em Taubaté como é que está, mas em São Paulo, você anda as grandes avenidas, é criança brincando na avenida do lado, brincando porque mora ali. É uma barraca. Eu passei outro dia uma mãe com 3 filhos. Ela me contou, ela falou, olha, eu tinha um marido, tinha emprego, tinha carro e tinha casa. Todo mundo perdeu o emprego. Meu marido mais de 1 ano desempregado, a gente não pôde pagar aluguel, vendeu o carro. Ele invernou na cachaça, largou todo mundo. Eu estou com 3 filhos aqui morando no canteiro da Avenida Consolação em São Paulo. Numa barraca. Estava cozinhando com 2 tijolinhos, alguma coisa que deram ali para as crianças. Esse é o retrato do Brasil. Então, as pessoas perceberam que o ponte para o futuro, na verdade, é uma ponte para o passado. As duas visões de mundo, Chico. Eu vou voltar àquilo que eu te falei, do debate que é salutar ser feito, que tem que ser feito com fraternidade, inclusive. Mas a visão de mundo desses caras, a visão de país, de Estado desses caras, é de um Estado que não está presente, é um Estado mínimo e que o mercado resolve. E é a concentração de renda, é o resultado do que o país tem de riqueza na mão de meia dúzia. O último relatório de concentração de renda, Vera, mostra que 5 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Metade da população brasileira tem a mesma riqueza que 5 pessoas. Isso é a expressão de um país doente, é o retrato de um país doente. Você precisa ter política social para redistribuir isso. Então, a visão deles é essa, o Estado para meia dúzia. A nossa visão de país, de papel do Estado, nós já mostramos. Cabe o negro, cabe o quilombola, cabe o jovem, cabe o idoso, cabe o trabalhador rural, cabe o urbano, cabe a comunidade LGBT, cabe todo o conjunto da sociedade. Todo mundo, trabalhador, operário, dono de empresa. No nosso governo, Chico, quem mais ganhou dinheiro foram os empresários. O Lula fez um governo capitalista, não foi socialista. Não, o Brasil, o PT é comunista. Não, gente, para com isso. O nosso projeto de futuro, é claro que ele é socialista, claro que ele é. Mas hoje, o que é possível hoje? É fazer o que o Lula fez. É o trabalhador ter direito ao mínimo de condição de vida. Por isso que a gente criou a política de valorização do salário mínimo, a ampliação da Previdência, a inserção de segmentos que não estavam protegidos pela Previdência. Nós passamos, Chico, em 2003, de 30 milhões de contribuintes para, ao final do governo, 60 milhões de contribuintes. Nós dobramos o número de pessoas protegidas pela Previdência. Isso não é qualquer coisa. Então, no nosso período, a gente incluiu, eu costumo dizer o seguinte, nós colocamos da soleira da porta para dentro uma quantidade enorme de pessoas que nunca puderam entrar na casa. Sempre ficaram no quintal, jogados na chuva, no sol, no vento. E isso mudou. O salário mínimo que só era reajustado no 1º de maio, hoje claro. Em janeiro. A aposentadoria era reajustada em maio e era paga no 10º dia útil, até o 10º dia útil de cada mês. O que nós fizemos? Trouxemos para 1º de janeiro, o aposentado ganhou 5 meses de reajuste. 5 meses. Nós passamos a pagar o benefício dentro do próprio mês. Isso. O que era 10º dia útil passou a ser no mês anterior. Começa no dia 25. Começa no dia 25 e vai até o dia 5. Isso. Nós fizemos isso. 13º, fora a dignidade da pessoa ser atendida numa agência decente, fora a capacitação e o plano de carreira dos servidores. Eu estava comentando com a Vera, que a gente fez um plano de carreira para os servidores, que a gente melhorou o salário, melhorou as condições de trabalho. Claro que não resolvemos todos os problemas, é óbvio, levaria muito tempo
para a gente fazer isso. E nós vamos voltar e vamos terminar. Podem escrever que nós vamos voltar e vamos terminar. Eu falei que você estava escalado pelo Tite, né? Mas o maior artilheiro que Taubaté teve no esporte aqui, Toninho Tani está te assistindo. Está aposentado, mas está assistindo. Um abraço. Toninho jogou tá aqui. Jogou em que time aqui no Taubaté? Jogou no Taubaté, chegou a jogar no Palmeiras também. Ah, jogou no Palmeiras também? Bom, beleza. Chico, eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui e mandar um super abraço para a Silvinha, para a Clarinha. Ela sabe o quanto nós lutamos nas ruas por Taubaté, né, Chico? Você junto com a gente, numa campanha linda, numa campanha muito séria, muito honesta. E eu tenho um legado político aqui em Taubaté. Sim, lógico. E eu quero convocar esse legado político. Eu faço parte de uma categoria muito forte, muito organizada no país, que hoje sofre numa campanha nacional dos bancários, onde os banqueiros, vergonhosamente, não apresentam uma proposta decente nas mesas e principalmente atacando as mulheres, Chico. Querem retirar a PLR, pagar proporcional para as mães gestantes, Chico. Entendeu? Eles querem arrancar direitos de pessoas que estão doentes dentro das agências. Eles querem arrancar direitos e nós não vamos admitir. Então, eu estou aqui diante de uma população que eu amo, que é a sociedade taubatiana, enfim, todo o Vale do Paraíba, pelo nível de audiência que você atinge, pela seriedade do seu programa. E eu quero pedir aqui para todos vocês que me acompanham, eu voto, eu confio e eu apoio no Carlos Gabas. Vocês viram o nível que está o nosso Congresso Nacional, aprovaram a terceirização, aprovaram a reforma trabalhista, só não aprovaram a reforma da Previdência, porque existe uma intervenção no Rio de Janeiro e também N questões políticas. A sociedade tem que participar de todas as discussões que envolvem os nossos direitos. Então nós temos que nos unir e temos que colocar pessoas capacitadas no Congresso, Chico. As pessoas falaram, Vera, o que nós vamos fazer? Você vai voltar para a política? Eu quero apoiar pessoas sérias na política, porque o nível de discussão que existe no Congresso não é para defender os trabalhadores, não é para defender as mulheres, os jovens, os idosos, é para excluir grande parcela da sociedade. Então, eu vou pedir para vocês que votem e apoiem esse grande político que tem uma propriedade para realmente defender uma previdência justa, para realmente ir contra qualquer outro tipo de interesse que envolve a questão da reforma da Previdência. Nós somos contrários a essa reforma. E nós temos a certeza que o Gabas vai discutir, vai se empenhar, ele é um grande articulador e ele pode travar essa discussão lá e também se apropriar de outras, pelo conhecimento que tem, pelo domínio que tem. Então, as pessoas que confiam no meu trabalho, sabem a maneira como conduzo a política, como defendo a política, uma política que atenda os interesses da nossa sociedade e que quer realmente ver um país melhor, um país mais justo. Nós temos que lutar. E é por isso que eu estou aqui hoje, viu, Chico? É por isso que eu estou aqui, né, aproveitando essa oportunidade que você está nos dando, que a TV Cidade está nos dando, porque as pessoas falam, muitos passaram por aqui, mas eu tenho que reafirmar para vocês que nós precisamos de um interlocutor junto a nós em Brasília. Nós não temos. Hoje nós não temos. Eu posso. E hoje nós podemos assegurar isso. Assegurar essa pessoa que vai abrilhantar o Congresso Nacional com as suas ideias, com a sua capacidade. E aí, Chico, eu quero até finalizar, porque antes de ser dirigente sindical ou ter cargos políticos aqui, fui vice-prefeita, fui vereadora de Taubaté, e uma carreira realmente muito séria. Eu quero também dizer que eu participei muito do controle social. E eu fui conselheira da Previdência Social na época que o Gabas foi superintendente. Ele reformulou a Previdência. Na verdade, o INSS ele tem uma nova estrutura por uma gestão eficiente que foi dada, uma condução. É claro que ele sempre relata que foi uma equipe, que ele conduziu uma equipe de trabalho, são servidores, mas servidores que exaltam todo o processo de condução do seu trabalho. Ele reestruturou, acabou com as máfias de um atendimento extremamente precário, ruim,
que existia, abriu o canal de comunicação, abriu o canal para que os conselheiros pudessem apresentar grandes propostas, Chico. Inclusive fiz parte de um GT que aprovou uma lei no nosso país, então ele nos deu oportunidade também, abrindo esse espaço tão democrático e tão importante. Então, Chico, só tenho que agradecer a presença do Gabas aqui e dizer o quanto é importante termos pessoas assim comprometidas e sérias, éticas no Congresso Nacional. Eu queria completar. Generosa. Eu queria completar uma coisa aqui, posso? Ai, que bom. Aproveitar que está aqui, ó. Foi chegando, né? Depois do Toninho Tânia, está o Dimas assistindo, o professor Ivo Leite, mandando um abraço. O André Ferreira, que só o único defeito do André é torcer pro Corinthians, o resto. Não, isso não é defeito. Deixa eu contestar você. Chico, eu sou corintiana. Deixa eu fazer uma pausa nesse. Meu time, depois do empate de ontem à noite, já está nas quartas de final da Libertadores, com certeza. Chico, e eu tenho que cumprimentar também, viu, Gabas? Cumprimentar aqui em primeira mão, aqui junto aos taubatianos. O Chico vai ser vovô. Parabéns, Afran. Parabéns. Chico. Tirou da cartola aí, uma nova etapa. Careca já estava, só faltava. O Chico disse que avô é pai com assistência técnica. Se der problema, devolve lá na fábrica e. Mas o Chico mima e vai mimar muito. Olha aqui, ó, o Tony Marmo está nos assistindo. Ai, que maravilha. Um abraço. O Marminho. O Marminho, que saudade. O Pedro Luiz, que é o maior locutor de Taubaté, Pedro, né? que saudade. 40 anos de rádio. Um grande abraço para você, abraço também Pedro. Assistindo a gente aqui. Saudade. Mas eu vou completar. Ela te deu apoio, moço, já contou tudo que você falou. E depois de todo esse tempo que a Vera está fora, aí eu vou completar. A Vera, aqui no meu programa, ela está saindo, a gente está lançando aqui a prefeita para 2020, né? Meu Deus! Estamos dentro. Nós precisamos de gente. Estamos dentro. É isso aí. Respeitamos ela já deu o tempo dela, ficou longe. Mas a partir de hoje. Vai ter que voltar. Olha, você vê os recados que estão aqui, né? Não sou eu. Você tem um carinho enorme por esse pessoal. Nossa, eu quero voltar, né? só agradecer. Só agradecer. Não dá para ele pendurar a chuteira, não. É isso aí. Tá? Partido você tem, apoio você tem, e nós vamos lá, se Deus quiser. É isso aí. Gabas, eu vou deixar. Tem mais uma perguntinha? Pode fazer. Antes de depois você passar algumas coisas suas. Tem uma série de pessoas com aposentadoria que estão, assim, totalmente o tempo coberto. Vamos dizer, aqui pessoas que já completaram os 15 Sim, anos. implementaram condições para se aposentar. E já têm os 65 de idade. E que simplesmente não sai. Você que esteve lá dentro, o que você fala? Dá um recado, você pode falar o que para essas pessoas? Ô Chico, assim, ó, primeiro... Essa pergunta eu estou resumindo a regra, um monte que mandaram você juntos. É importante que as pessoas saibam, a regra não foi mudada. O Temer não conseguiu aprovar a reforma. Por vários motivos, e o principal deles é que houve uma reação da sociedade. A sociedade reagiu, se posicionou contra, se manifestou, fez manifestações de rua, inclusive. A primeira delas, o primeiro grande enfrentamento da reforma foi feito pela POSP. Né? Foi a primeira greve das professoras e professores de São Paulo, 15 de janeiro de 2017, alguns dias depois que o Temer mandou a reforma. Depois foram os metalúrgicos, no dia 25. E depois uma gama de outros sindicatos e entidades e associações de moradores e entidades da sociedade civil, movimentos sociais, enfim, houve uma mobilização nacional e não aprovou a reforma. Então as regras valem. Homem, 65 anos, 15 de contribuição, tem direito à aposentadoria. O que acontece? O governo, de alguma maneira, ele impede o acesso dessas pessoas, ele retarda o acesso, ele atrasa, ele não dá espaço para que essa pessoa acesse o seu direito. E isso eu quero deixar muito claro, viu, Chico? Não é responsabilidade dos servidores. Os servidores estão trabalhando igual doidos. É verdade. Por quê? Porque nós deixamos concursos planejados para serem feitos, eles não fizeram nenhum. O contrário, fizeram um plano de desligamento, de demissão, de afastamento, fizeram uma lei agora que você pode transferir servidor de qualquer lugar para qualquer outro, de um lugar para outro, de outro para um, enfim. Fizeram uma lambança na gestão. Esse povo não entende absolutamente nada de gestão.
Então, isso precarizou o atendimento. As pessoas não estão tendo acesso. No nosso tempo, Chico, a aposentadoria, o direito à aposentadoria era reconhecido em até 30 minutos. Hoje, a fila virou virtual. Essa fila está na internet e às vezes não se abre nem vaga. Você liga no 135, não tem vaga. Não é que o cara fala, não, vou abrir para você, nós estamos em agosto, vou abrir para dezembro. Não, não tem vaga, não atende. Não, inclusive isso que você está falando, tem nessas colocações, por exemplo, o cara de Taubaté e tem que ir para outro lugar. Jordão, Pindamonhangaba, Loureiro, porque não tem vaga. Nós abrimos agência em pequenos municípios, cidades acima de 20 mil habitantes. Nós fizemos um plano de expansão que não foi concluído, o Temer parou todo ele, está inclusive fechando algumas agências, mas nós planejamos um plano de expansão, chegamos a alcançar 400 novas agências, para cidades acima de 20 mil habitantes, para levar, qual que era o pedido, a ordem do presidente Lula? Levem a previdência mais próxima do cidadão, ele não deve se deslocar a grandes distâncias para ir buscar o seu direito. Ele tem que ter direito à previdência no lugar mais próximo da casa dele. Então nós saímos com um plano de expansão de agências, inauguramos em São Paulo, no estado de São Paulo, Chico, entre construção nova e reforma, nós fizemos 160 obras e inauguramos agências aqui no estado de São Paulo. Isso foi uma determinação do presidente Lula. Para quê? Para facilitar a vida das pessoas. O que eles estão fazendo agora é dificultar. Né? E faz parte do plano deles. Né? Você desmontar, sucatear a previdência pública para vender a ideia de que tem que privatizar. Só quem consegue fazer isso direito é a iniciativa privada. E isso não é verdade. Isso já deu errado em vários países. A iniciativa privada não protege a individualização do valor, ou seja, o plano de capitalização, ele presta para a previdência complementar. A previdência básica, pública, tem que ser em regime de repartição, com solidariedade. E é isso que eles não querem. Por isso que eles tentam desmontar. E sucatear faz parte do desmonte. Vou deixar agora você falar um pouquinho do seu plano, se você quiser alguma coisa de governo que você queira passar. Não, Chico, é difícil dizer plano, porque eu não sou candidato a um cargo de executivo, né? O legislativo, o que acontece? Eu assim, muito humildemente, francamente aqui, eu não tinha plano de ser candidato agora. Né? Eu fui ministro da Previdência, do Lula, da Dilma, sou servidor de carreira, e não fui candidato, nunca fui candidato a deputado, não disputei eleição. Mas o presidente, no ano passado, me chamou e falou, Gabas, nós vamos enfrentar uma batalha dura na eleição do ano que vem, que é este ano. Eu vou ser candidato, vocês estão pedindo, eu vou ser candidato, vou tirar o meu povo, o nosso povo, dessa petição de miséria que o Temer colocou, mas eu preciso de gente do meu lado. Então vocês meus ex-ministros, vão ter que se candidatar e vão ter que disputar uma vaga na Câmara, porque Previdência Social vai ser discutida no Congresso Nacional. Ele falou, eu quero ter lá um deputado para me ajudar, que entenda do assunto. Né? E eu, Chico, praticamente só fiz isso da vida. Né? Além de trabalhar há 33 anos na Previdência, eu fiz uma pós-graduação em Sistema de Gestão de Seguridade Social. Eu fui entender como que os modelos do mundo são estruturados e como eles são financiados. Porque a gente não precisa inventar a roda e nem copiar modelo. Você pode ver como que o mundo passou pela transição demográfica, como que o mundo passou pela situação de envelhecimento da população, da redução da quantidade de filhos por mulher, da longevidade, do aumento da longevidade. São coisas boas, isso é fruto do avanço da sociedade. Né? Agora, você tem que avançar nas condições de vida, na idade e tudo mais, você precisa avançar também na proteção social. Porque o Brasil está se tornando um país de idosos. E a pergunta que nós temos que fazer é quais as políticas que nós teremos no futuro para os idosos. Né? Nós vamos chegar a 65 milhões de pessoas no Brasil, nas próximas décadas, acima de 65 anos. As pessoas estão vivendo até 80, 90, 100 anos. Que jeito? Com qual qualidade de vida? Qual a política pública? Nós vamos ter local onde... Eu fico pensando o seguinte, hoje nós temos creche. Não atende todo mundo, mas onde atende, a mãe passa, deixa a criança e vai para o trabalho. Qual é o fenômeno que está acontecendo? Os idosos estão vivendo muito mais, adoecem, ficam de cama. Quem é que toma conta? A família. Em geral, a mulher. Ou a filha ou a nora. Ou as netas que tomam conta. Não pode trabalhar. Tem que parar a vida de trabalho, porque tem que cuidar do idoso que está doente, está na cama. Ora, se você tivesse um lugar para cuidar desse idoso enquanto o familiar está trabalhando, seria o ideal.
centros de convivência, onde você tem lazer, você tem cuidado médico, você tem cuidado psicológico, você tem uma gama, um hall de serviços que dá qualidade de vida para a pessoa. Nós não temos isso no Brasil, é preciso pensar nisso também. Então, o desafio no Congresso Nacional vai ser muito grande. Vai ser, primeiro, proteger a Previdência Social, proteger a aposentadoria que os caras estão querendo acabar, a pensão, a aposentadoria, os benefícios por incapacidade, que os caras estão acabando também, as aposentadorias especiais, que é preciso cuidar, a aposentadoria do trabalhador rural, que eles querem acabar. Então nós vamos precisar defender isso no Congresso. E por outro lado, uma série de outras políticas públicas que a gente precisa discutir, implantar e ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Então essa é a ideia. Não se faz isso sozinho, é preciso de ajuda, né? Por isso que eu vim pedir ajuda da Vera, vim pedir ajuda do Luizão, dos nossos amigos aqui, e agora Chico, para a gente poder conseguir. Tem um fenômeno, Chico, que está acontecendo, que é o que eu chamo de pós-golpe. Como eu tenho rodado bastante estado, eu tenho percebido o seguinte: uma parte da população, o golpe, para essa população, o golpe gerou descrença. A pessoa falou assim, bom, eu vou bater panela e vou tirar a Dilma porque resolve. Aí bateram panela, tiraram a Dilma, não resolveu, piorou a situação do país. Então essa pessoa está reagindo da seguinte maneira: a política é tudo igual. Política é tudo igual, é tudo ladrão, não vou votar em ninguém. Essa abstenção, ela é perigosa, porque você coloca na mão de gente que gosta da política o seu destino, o seu futuro. Então a pessoa, tudo bem, não vou exigir que você goste da política, mas fique inteirado, procure saber e vote. Então, esse pessoal que não vai votar em ninguém é um problema, nós temos que convencer eles. A outra parte, a outra consequência do golpe é que as pessoas perceberam que o golpe não foi contra a Dilma, contra o PT, foi contra a sociedade. E essas pessoas querem votar de novo no PT, querem votar em partidos de oposição a isso que está aí. Isso que está aí é PMDB, PSDB, PSD, PTB, é tudo quanto é P. Sobrou nós, e o PCdoB, sobrou a esquerda. Então agora as pessoas perceberam que a visão de mundo da esquerda ela é humana. A visão de mundo da direita, dos conservadores, é bárbara. É barbárie, é exclusão social. Vão ter que escolher. Agora, o desafio é você fazer essa discussão na sociedade, né? É por isso que a gente precisa. Eu prometo que essa vai ser a última. Mas são perguntas que vieram de lá. Fica à vontade. Tem uma série, né, de pessoas que estão entrando com a aposentadoria, ou estão segurando um pouquinho, achando que não reforma mais, mas eles têm um medo. Como é que você sente? Eu vou dar uma dica. Eles têm um medo do seguinte: de aprovar e perder o direito. Não. Passar a eleição agora, e tudo leva a crer, né, do jeito que está indo, o candidato do presidente tem 1%, né, quer dizer, ele tem menos na... E o que acontece? Ele levantar a intervenção militar do Rio de Janeiro e tentar votar isso nesse restinho de mandato. Você acha que pode acontecer? Pode. Ele já disse que vai fazer isso. O Temer já disse, após as eleições, eu vou aprovar a reforma da Previdência. A primeira medida que a gente tem que fazer é ficar atento. Nós vamos ter que reagir a isso. Não podemos deixar votar. Essa é a primeira coisa. Isso não passando, vai ser remetido para o ano que vem. Nós vamos debater isso no ano que vem. Agora, o que as pessoas podem fazer? Espera, não se precipita. Às vezes, nós criamos uma regra, Chico, que chama 85-95. Soma de idade mais tempo de contribuição, que acaba com o efeito do fator previdenciário. Então, o homem que tem 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele já aposenta com 100%. Ele não tem mais o efeito do fator. O fator tira até 40% do salário dele. Então, essa pessoa que está prestes a atingir esse número, essa soma, espera, não vai se precipitar, não vai se sujeitar ao efeito do fator, porque ele perde pro resto da vida. E nós queremos, é bandeira nossa também, que esta regra do fator, que é uma regra de cálculo, vire regra de acesso, vire regra para acabar com o fator previdenciário mesmo. Então a soma 85-95 vira regra de aposentadoria e você acaba com o fator previdenciário. Ótimo. Vou deixar para a Verinha. Sabe que é o último que entrou para assistir a gente aqui? Quem? Paulo Roberto Atzli, o secretário de saúde do PT aí, na época de vocês, de Caçapava, lembra? Que fantástico, Tá um aí. abraço para o Paulo. Nossa, quero agradecer aí, Chico, que audiência, hein?
Um grande abraço para o Paulo, que está acompanhando, fez um excelente trabalho, é uma grande referência. Eu queria também. ficar mais tempo com vocês, mas a gente está no fim, então eu vou deixar você se despedir. Não, Chico, eu só quero agradecer você, agradecer a Vera Saba, nossa companheira aqui, ao Luizão, ao Luizão Guto, do coração também, todo o pessoal né, que Luizão? veio conosco aqui nessa agenda aqui em Taubaté, e dizer que a nossa batalha ela nem começa agora e nem termina agora. Nós temos um longo caminho pela frente ainda para a gente reconquistar aqueles direitos que a gente teve na época do presidente Lula, da presidenta Dilma. E o nosso objetivo, Chico, é fazer com que o Brasil seja feliz de novo. A gente tinha um país feliz lá atrás e queremos de novo ter um país com autoestima elevada, com emprego, gente, com emprego, com renda, com salário, com dignidade. Porque as pessoas não querem viver de esmola, não querem, eu quero um benefício social. Isso não é regra. O benefício social ele só é necessário quando o cara não tem alternativa. Nós queremos emprego, para as pessoas terem oportunidade, para as pessoas poderem estudar, se formar, trabalhar, ganhar o seu salário e tocar a sua vida. É assim que você diminui desigualdade. E é isso que nós vamos buscar de novo com o presidente Lula a partir do ano que vem. Então eu quero contar com a ajuda de vocês. Converse com essa pessoa que está desencantada com a política. Eu odeio política. Saiba essa pessoa que quem toma conta da sua vida é quem gosta de política, bom ou ruim. Então precisa escolher, precisa assumir uma bandeira. Escolha, pesquise a vida do candidato, escolha e vá em frente. Convença as pessoas de que é preciso votar. Verinha 2020. Não, vamos apoiar o Chico. Chico, você é um guerreiro, né? Você é um guerreiro que luta por Taubaté e incansavelmente, viu, Gabas? É uma grande referência de luta aqui. Quero agradecer a oportunidade, agradecer novamente o Gabas. E o Gabas, ele dispensa muitos comentários, inclusive, porque é o domínio, né, Chico? Ele domina as questões, tem uma análise do país, sabe da importância de defender o povo brasileiro e principalmente ter esse olhar ao Vale. Ele está aqui assumindo um compromisso hoje. Ele não veio somente fazer um programa, mas ele veio assumir um compromisso com o Vale, que é tão importante, é parte da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então nós temos aqui 39 cidades que precisam dessa cobertura de um político com o gabarito que tem o Gabarito é trocadilho, hein? Gabarito é trocadilho. Não, e realmente eu não estaria aqui, Chico, hoje, se não tivesse a certeza do que ele é capaz de defender para o nosso povo. Eu queria agradecer a presença. A casa está à sua disposição. Obrigado, Chico. Depois vamos ver se você volta e a gente combina aí. Ao vivo? Tem que voltar. Foi de última hora, né? Mas na internet está ao vivo, Chico. Na internet está ao vivo, né? A Vera ligou, a TV, eu quero agradecer muito a Claudinha, ao Jefferson, ao André, ao Dimas. Foi de ontem para hoje, mas a gente fez tudo para a gente poder pôr vocês no ar, gravando. Isso vai passar na sexta-feira, vai passar no domingo, que é a nossa grade. E então, o que a gente pode dizer é agradecer a eles. E eu vou encerrar dizendo o que os patrocinadores falaram, né? Que eles estavam hiper satisfeitos de ter aqui uma pessoa que nem você. Né? Muito obrigado, Chico. Obrigado Oswaldo Cruz, obrigado aos patrocinadores. Quanto a Araújo Simão e quanto a Cantina Gadioli. Eu deixando um abraço pro Luizão nosso. Ele tem medo de câmera, fica lá atrás, escondido, não sei porquê. Não é de agora. Não, ele vem numa exclusiva. Ele sempre fica escondido. O Luizão é bastidor. Então, até a semana que vem e agradecemos a todos. Muito obrigada, obrigado. Chico. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado, querida. Obrigada, Chico. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo.
Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.